Porque o Putin não tem nada a perder. E muita gente, mas isso não desgasta a Rússia? E essa é uma discussão complexa, porque sim, uma parte da Rússia está sendo desgastada, a economia russa está sofrendo, né? Ela está se deteriorando, mas alguns estudos dizem que ela tem pelo menos mais, 24 meses de gás para continuar desse jeito. Esse é um ponto. Por outro lado, o regime do Putin, ele se consolidou com a guerra. Porque ele abriu mais benesses do Estado para novos oligarcas. Então, muito mais gente ganhou mais dinheiro com a guerra porque começou a mamar ainda mais nas tetas do Estado. Então, esse grupo ganhou. Os antigos oligarcas também ganharam. As regiões mais pobres da Rússia, elas estão ganhando porque elas estão recebendo um dinheiro para o alistamento militar. Porque ele não está convocando o cara de Moscou, São Petersburgo. Ele está convocando o cara das regiões distantes, pobres, e está dando um dinheiro que eles não tinham. E um dinheiro para as famílias quando ele é morto. Se ele é morto em guerra. E aí a família vai lá e compra uma casa. Então, assim, tem setores da sociedade russa que não estão indo mal com a guerra. Estão se dando bem. Entendi. Todo o aparato de defesa, toda a indústria bélica. Óbvio, tem outras partes que vão mal. Por exemplo, você tem um monte de financiamento do mercado financeiro para a indústria bélica. Tem o isolamento também do resto do mundo. Com certeza, né? Vários dos russos de classe média alta e os ricos perderam o acesso de viver na Europa, de viajar, de ter uma vida aceita melhor do que na Rússia. Eles perderam esses benefícios. Sistema bancário. Toda a vida deles virou um problema. Mas, por exemplo, esses financiamentos do mercado financeiro para a indústria de defesa, isso é um grande esquema de pirâmide. Porque você está emprestando esse dinheiro para uma guerra. E se um dia virarem e falar parou a guerra, essa indústria de defesa nunca vai repagar esses empréstimos, entendeu? Então o cara empresta um pouco hoje, aí o cara paga um pouco de volta, mas aí ele já tem que pegar o próximo empréstimo. É uma grande pirâmide gigantesca que vai arrebentar com o mercado financeiro russo, se depende da guerra. A guerra não... o setor bélico russo não vai desacelerar por completo mais. Mas mesmo assim ele não vai conseguir repagar essas coisas. Então, o Putin está mais fortalecido e ele trouxe um argumento para a mesa que é tipo uma guerra ou uma luta de alma da Rússia. Ele trouxe uma razão. Qual que é o objetivo dos russos? Cara, agora o nosso objetivo é reconquistar o nosso espaço geopolítico no mundo. E essa luta começou agora. E essa é a nossa grande luta. Então, ele criou um ethos ali de existência, de grandiosidade, de um objetivo maior a ser almejado. Mas isso passa por destruir o povo e identidade ucraniana? É meio... Passa. Porque ele vendeu que, esses caras são... Eles, na verdade, são nós. Não tem separação entre eles e a gente. Eles foram sequestrados por um grupo de líderes fantoches do Ocidente, que estão sendo financiados por Ocidente para criar uma discórdia com o povo irmão nosso. E esse é um dos erros, inclusive. Não é só que ele vende isso como uma propaganda, uma narrativa. O Putin realmente acreditava nisso. Ele achava que ele ia chegar com os tanques dentro da Ucrânia e, 60% dos ucranianos iam falar: fomos salvos, ainda bem, você chegou. E não foi isso que aconteceu. Então, ele esperava isso, ele esperava que o Ocidente não fosse ajudar a Ucrânia, que a disposição fosse realmente se cansar. Nessa aposta, talvez ele está ganhando alguns pontos com a dúvida dos Estados Unidos, mas também, ao mesmo tempo, ele não dá o que o Trump quer. E o Trump também já está falando, não, eu vou mandar mais armas. Teve uma discussão agora que não ia mandar umas armas, ninguém sabe quem bem disse que as armas não deveriam ir, o Pentágono, não se sabe quem dentro do Pentágono. Aí o Trump falou, não fui eu. E aí agora ele veio ao público e falou, não, eu inclusive estou autorizando a enviar mais armas, não só aquelas que já tinham que ter chego e não chegaram, agora mais. Então, a galera da Ucrânia queria uns mísseis também para se defender. Os Patriots. Isso, os Patriots. E aí,
assim, o que está acontecendo? Ele apostava numa coisa e ele acha que essa coisa é real. E ele não é um cara que enxerga e fala assim, meu, uma minha identidade tem que existir separada da minha. O mundo tem espaço para os fortes. E quem são os fortes e grandes? Os Estados Unidos, a China, eu, talvez os persas, os turcos, talvez uma Alemanha, ele respeite, uns ingleses, o Japão. Mas assim, ele não acha que tem que ter, sei lá, Bélgica, Lituânia, Entendi. Finlândia. Ele não enxerga o mundo desse jeito. E o que me parece é que com isso ele criou uma narrativa para movimentar a nação por uma direção. Isso não exclui que ele vá tentar o próximo país em breve. Entendi. É uma guerra do maior país do mundo tentando invadir o maior país da Europa. Isso é um outro tipo de guerra. É uma outra escala, é uma outra proporção. Que a gente não vê isso faz tempo no mundo. A gente viu isso na Segunda Guerra. A gente não vê isso no século XXI, não teve. Essa é a primeira guerra do século XXI de escala e proporção massiva. Então, eu já tive em Israel, já tive na fronteira de Gaza, já fui para lugares com tensão e conflito. Mas é um outro conflito esse daí. É uma coisa muito maior, gigantesca. É um país imenso. Depois das 16 horas de trem, a gente alugou um carro aí em Kiev. Foi tranquilo? Assim, deu tempo de chegar tranquilo da estação de trem pro hotel ou foi correria? Não, foi desesperado. Desesperado. Tipo, os caras falaram, você tem que ir logo pro hotel porque não vai dar tempo. E a gente tava em hotel separado, e aí meu saco de comida ficou com ele. E aí eu falei pra ele, cara, eu não posso ficar mais sem comer, cara, eu não aguento mais, tô 3 dias sem comer, eu preciso dessas latinhas de atum. Aí ele saiu correndo, cara, pra me deixar, tipo assim, faltava 1 minuto pra entrar o toque de recolher, ele conseguiu voltar pro hotel e tudo bem, beleza, comi mais atum à noite ali. Quase não dormimos, porque tinha o fuso horário. E, assim, quando você tá viajando, né? Você não sabe onde você tá sempre perdido. Você tem que estar sempre esperto. E, tipo, você tá... Ainda mais na zona de guerra. Por hora. Aí você tá na zona de guerra. Aí tem 1 milhão de considerações. Aí tem o alarme, tem o alerta. Aí o hotel começa a tocar a sirene. Você fala, pô, eu quero dormir agora. Não dá. E isso é uma coisa que as 2 pessoas lá no trem e outras pessoas que eu conversei contaram. Que a sua vida vira uma grande paranoia. Porque todas as noites toca essa porcaria dessa sirene. E aí você acorda. E aí você tem que ir pro abrigo. E quando você... Aí você volta. Aí tá bom, passou. Aí você volta. Aí você não consegue dormir imediatamente. Só que aí falta 1 hora já para levantar. Aí você fala, bom, já era. Então você não dorme mais direito. Você não tem mais um sono normal. Ninguém tem um sono normal. Você está sob estresse. E tipo, dava para ver isso quando você conversava com as pessoas choravam, lacrimejavam, estavam desesperadas, assim. Tipo, o cara tá sob estresse constante o tempo inteiro, sem saber o que vai acontecer. E tu foi se meter nessa daí, Rock? Foi isso que eu senti, meu. Eu fiquei muito, muito sobrecarregado. Porque era muita pressão. E para piorar, faltava 30 minutos para eu entrar no avião. O que aconteceu? Israel começou a atacar o Irã. Juro, 30 minutos antes de eu entrar no voo. E a guerra de Israel com o Irã terminou no dia que eu entrei no avião de volta. Ou seja, eu passei o tempo inteiro lidando com uma guerra real e lidando com a outra guerra simultaneamente, que eu tinha que acompanhar. Eu gravei 3 vídeos de lá, de madrugada, falando do que estava acontecendo no Irã. Estando na Ucrânia. Isso, e tipo assim... Só que minha cabeça estava derretida, porque eu não sabia se eu absorvia a guerra, se eu entendia o que estava acontecendo, se eu prestava atenção nas coisas que eu tinha que tomar cuidado, nas coisas que a gente tinha que fazer, com quem nós vamos falar, vai dar certo, vamos entrevistar o soldado, não vamos para o front, não vamos, e o carro, mas e aí, a viagem, vai chegar na hora do toque de recolher, vai comer, não vai comer, já não como há 3 dias, vai dormir, né? Dormir, que é isso. Enfim... Como é que essa viagem foi? Foi tu que organizou essa viagem? Não, eu tive a ajuda de uma ONG que trabalha com jornalistas que visitam a guerra. Tá. E entendi. A ONG chegou até mim, falou, seu nome foi recomendado, tal, e a gente queria
tipo, saber se você tá a fim de ir. Eu falei, claro. Aí eles falaram, tá, explica pra gente o que você quer ver. E a gente vai te ajudar a desenhar esse roteiro e vamos organizar as coisas para vocês. E foi isso que eles fizeram. Entendi. Então a gente tinha esse negócio. A gente, foi com autorização de imprensa, tinha credencial de imprensa, o Ministério da Defesa deu pra gente essas credenciais, tinha colete de imprensa, capacete, todas as coisas como tinha que ser, né? O mínimo possível da segurança. E direito, e fazer direito. Mas óbvio, né? Você tá na guerra. E, claro, eu queria ver o front, né? Porque, assim, tá bom, você vai pra Kiev, você entende algumas coisas. Mas ir lá e conversar com o soldado e ver o front é outra história. E aí a gente foi para Kharkiv, dirigimos 11 horas, né? Nossa. A Ucrânia é gigante. Gigante, de verdade. E ela é gigante plana. Plana, plana, plana. Não tem um relevo. É uma grande planície, muito verde. A terra da Ucrânia, o Heródoto já tinha escrito isso, falando que era um dos lugares com a terra mais fértil que existia. E, óbvio, depois, ao longo da história, a Ucrânia é considerada o breadbasket, né? O celeiro da Europa. E a terra é muito fértil e cresce tudo. E o país é uma potência agrícola. Então, você tem verde e plantação no país inteiro. E você vai andando horas e horas e aquilo lá... E aí tem algumas coisas impressionantes. O celular funcionava melhor lá do que na Polônia. Juro. Oxe. Assim, perto do front é diferente. Claro. Mas nessas 10 horas aí, 11 horas na estrada, a estrada é um tapete. Cara, melhor que várias estradas do Brasil, assim, disparado. Mas é tenso? Foi tensa essa viagem, esse tempo dentro do carro? Tipo assim, você não sabe o que está acontecendo, né? Você não sabe onde você está indo, você não sabe o que... Você vai vendo, você começa e vendo. Cegonha com um tanque passando, um monte de veículo militar. Aí começa a ter uns checkpoints, né? As barricadas. E aí você vai vendo, aí vai diminuindo o número de pessoas na estrada. Aí você fala, pô, estamos chegando num lugar que ninguém quer ir, né? Mas tem umas curiosidades, assim, tem um posto de gasolina, assim, sem brincadeira, a cada 1 quilômetro. Tem muito posto de gasolina. E não sei se já tinha antes, mas, assim, do ponto de vista estratégico, né, militar deles, a ideia é você dispersar tudo que você tem. Você não concentra nada. A natureza da guerra deles é uma guerra de dispersão. Então, você tenta colocar os seus ativos todos dispersados. Não tem base militar, não tem quartel. Tá todo mundo separado, em casinha, grupos de 5, 6, 10 soldados. Tudo é separado. Porque na guerra moderna não tem alvo que não é perceptível, que não é visto. Então, se você concentrar, você vai perder tudo. Essa é uma das razões, inclusive, que eles conseguiram aguentar a ofensiva inicial da Rússia. Porque eles conseguiram dispersar vários dos equipamentos das defesas antiaéreas, da Força Aérea e uma série de outras coisas para não ser tudo destruído. Então, assim, ter vários postos, né, é uma coisa que, vai destruir uma, vai ter 2, 3 e essa linha logística, essa linha de suprimentos precisa estar funcionando, porque tem um monte de coisa andando de um lado para o outro. O país está funcionando ali. Desde o agronegócio até, as forças militares que estão se movimentando pelo país. Entendi. Então a primeira coisa que tu fez quando chegou na Ucrânia foi direto alugar um carro e ir pro front. Isso, porque isso demorou 4 dias, essa história inteira. Eu só cheguei lá em Kharkiv no 4º dia de viagem. E aí quando eu cheguei, já chegou na hora de dormir, dorme e tal, acorda, aí no outro dia começou. Teve essa complicação do carro, né? A gente tinha um carro que os caras da ONG tinham ajudado, tinham falado, não, esse cara vai alugar. Aí chegou na hora e não quis alugar, porque falou, pô, você tá indo pra lá. Front, não vamos alugar. Aí, não tinha mais carro, aí ficamos procurando, aí eles acharam uma outra locadora, que era uma locadora mais simplinha, assim, caseira. Aí o cara, tá bom, mas deu um mapa e falou, você não pode passar dessa linha aqui, desse caminho.
A gente não tinha muito como saber se a gente tava ou não passando. A gente falou, não, beleza, mas o cara sabe pra onde a gente tá indo, né? Entendi. E é uma cidade gigante, não é uma cidade pequena. E não estava também destruída. Não estava destruído. Não, porque essa cidade não foi conquistada. Os lugares que foram conquistados, eles são terra arrasada. Tá. E são cidades militares hoje totalmente destruídas, só soldados vivendo. Mas isso está do lado da Rússia. Você não consegue ver isso, né? A não ser que você vá do lado de lá, mas a Rússia não vai deixar você ver o que você quiser, sei lá, né? Vai ficar um cara com você o dia inteiro te monitorando, que não era o que aconteceu com a gente. A gente encontrava, ia fazer as coisas, óbvio, tinha as regras de segurança, né? Você não pode ligar o celular, não pode filmar um monte de coisa, porque essas filmagens podem vazar, porque o celular rastreia, porque os russos ficam rastreando o sinal dos celulares para atingir as pessoas que estão ali. Porque se você tá com o celular ali, Sim. tipo, você é soldado, você é alguém que não é para ser. E uma outra curiosidade é que os soldados, os oficiais de imprensa do exército que levaram a gente para lá, o cara falou pra gente, tira esse colete de imprensa. Ou tira a identificação de imprensa do colete. Porque os russos querem matar jornalistas. Para que os jornalistas fiquem com medo e não vão mais para retratar o que está acontecendo ali. Então, eles estavam muito preocupados com a gente. Talvez mais até do que se fosse um soldado, entendeu? Até eu postei uma foto no meu Insta um dia lá, eu estava inteiro camuflado, basicamente eu tava, Tava de soldado. Tático. E aí, pô, mas você não pode fazer isso. Até explicar, né? E agora eu tô explicando aqui. Era melhor que eu tivesse camuflado do que eu tivesse não imprensa, camuflado, chamando a atenção como um civil ou como um jornalista. Porque o que eles queriam é atingir jornalistas. Inclusive, hotéis ali próximos do fronte eram alvos constantes dos russos, onde eram os hotéis que os jornalistas ficavam. Saiu reportagem disso. A gente leu essa reportagem alguns dias antes de ir. E a gente falou, pô, isso é preocupante. Porque, pô, você tá num hotel, né? Num hotel normal, você não sabe. E o hotel vai ser atingido porque os caras acham que é um hotel que tem jornalista. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.